permitirão que eu comece por dizer da honra com que me encontro novamente aqui no Porto. Aliás, como recordarão, incluí na tomada de posse, de um modo não protocolar, mas passou a protocolar, a vinda ao Porto no dia seguinte à tomada de posse em Lisboa. Foi um sinal, símbolo de aposta num Portugal descentralizado. E também não foi por acaso que aqui tive já uma reunião, uma audiência com o Sr. Primeiro-Ministro, e terei novamente em breve, para mostrar que o funcionamento do Estado português é um funcionamento que deve ser descentralizado. Descentralizado nos princípios, descentralizado nas práticas. Na sua pessoa, Sr. Presidente da Câmara, cumprimento todos os Presidentes de Câmara aqui presentes, os que aqui estão, os que aqui virão esta tarde dar os seus testemunhos. Uma palavra muito especial ao Sr. General Higino Carneiro. Ele sabe como nós gostamos de Angola e nós sabemos como Angola gosta de Portugal. E como acontece nas famílias, em que de quando em vez temos maior ou menor proximidade, passam-se tempos em que não vemos os nossos próximos e depois reencontramos-nos e a conversa começa exatamente onde tinha acabado há uma semana, há um mês, há um ano. Angola sabe que Portugal é um irmão que olha para a sua pujança, para a sua potência, para o seu futuro, com alegria e com aposta. E Angola sabe que tem em Portugal uma realidade aberta, qual plataforma entre culturas, continentes e civilizações, aberta na Europa, mas aberta a todo o mundo, numa abertura que começa no coração dos portugueses, como começa no coração dos angolanos. Falar sobre descentralização, princípio de uma reforma do Estado, a convite do Jornal Notícias, é também ensejo para cumprimentar os responsáveis, por um lado, da empresa proprietária e, por outro lado, pela direção e redação do jornal. Recordava o diretor do Jornal Notícias que há pouco mais de 30 anos, estando eu responsável no órgão de comunicação social, o tinha convidado para integrar a respectiva equipa. Quer dizer que já nos conhecemos há muito tempo, mas o Jornal Notícias existe ainda há muito mais tempo. Nós somos, onde quer que estejamos, sempre titulares transitórios de instituições que nos ultrapassam. O Jornal Notícias é uma instituição num país pouco propenso à institucionalização. O Presidente da República, titular do cargo, é um mero titular numa sucessão de vários responsáveis que dão a sua vontade, que dão a sua expressão a instituições que são bem mais importantes, bem mais duradouras, bem mais significativas. O Estado português precisa de reforma, precisa. E a reforma não é uma panaceia como eu havia quando jovem aluno na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tendo escolhido a especialização da ciência da administração e do direito administrativo, encarava a realidade então na moda, nomeadamente na Europa continental e em França, como uma realidade acabada, a que se chegava de um só momento. Fazia-se uma reforma. E a reforma era um todo coerente, sistemático, e é bom que o seja, mas que surgia num repente e se esgotava num ápice. Hoje há a noção de que a reforma é um processo. É um processo. É um processo que tem de ser coerente, tem de ser sistemático, mas é um processo ao longo do tempo. E é um processo, como todos os processos, móvel em alguns dos seus objetivos e, sobretudo, móvel nos meios a que recorre. A reforma do Estado foi sendo feita no quadro do constitucionalismo, cujos 40 anos comemoramos nesta ocasião, foi sendo feita com altos e baixos, com avanços e com recuos. À minha frente está o professor Valente Oliveira, que foi protagonista de alguns dos momentos dessa reforma. E houve instantes em que a reforma avançou
e houve instantes em que a reforma parou ou retrocedeu. E do que se trata é de perguntar: estamos em tempo de dar continuidade ao processo de reforma, sim ou não? E a minha resposta é sim. Estamos em tempo, com premência, de dar continuidade ao processo de reforma. E a segunda questão, e por onde começa a reforma? Infelizmente, em Portugal, muitas reformas têm começado pelo fim. Começam pela conjuntura, começam pelo aperto financeiro, começam pela necessidade de reajustamento em termos de recrutamento e de utilização dos meios humanos. Não começam pelos princípios, não começam pelas grandes opções, começam pelos últimos dos seus corolários. Vale a pena, nesta nova fase, recomeçar a reforma pelos princípios. E recomeçar pelos princípios é, entre outras coisas, saber delimitar com alguma estabilidade as fronteiras entre o que deve ser público e o que deve ser privado. E dentro do público, o que deve ser estatal, daquilo que deve ser descentralizado. E na descentralização, aquilo que deve ser politicamente regionalizado e o que deve ser descentralizado administrativamente. E depois, quais os graus de descentralização administrativa? E quando falo de descentralização administrativa, falo de duas. Aquela que é o tema deste encontro, a descentralização territorial, mas há também a descentralização institucional, a que se traduz na criação de entidades que são descentralizadas, mas que não têm necessariamente uma vocação territorial. E estas são as grandes opções. E sobre elas é fundamental que haja consenso. Os consensos não têm de ser para a eternidade. Os consensos não têm de limitar uma vez por todas as fronteiras entre o público, o privado e o social. Mas têm de ter um horizonte mínimo de estabilidade. Esse é o primeiro grande desafio. O que vier a ser decidido tem de ser minimamente estável. Não pode mudar com governos, não pode mudar com maiorias. Tem de haver alguma estabilidade nestas opções que são fundamentais. Em segundo lugar, tem de haver sustentabilidade. E sustentabilidade significa sustentabilidade financeira e sustentabilidade sociopolítica. A opção tem de ter, além de estabilidade, condições financeiras de execução. Dir-me-ão, isso é importante, é fundamental. Se pensarmos que a lei das finanças locais praticamente nunca foi aplicada, desde que entrou em vigor, foi alterada várias vezes, mas praticamente nunca foi aplicada. Se pensarmos que a estabilidade na utilização dos fundos europeus supõe o seu prévio conhecimento, a sua adequada e rigorosa definição e a sua ajustada aplicação, também aí temos um fator crucial de sustentabilidade. Mas, além da sustentabilidade financeira, eu falo da sustentabilidade sociopolítica. A sustentabilidade sociopolítica significa a adesão da opinião pública, a adesão das instituições, a convicção social de que as opções traçadas são execuíveis. É outra pré-condição, que haja opções estáveis e que sejam sustentadas. Uma terceira questão que se coloca é a seguinte: é de que se não perca o tempo da reforma. Em 1997, uma revisão da Constituição abriu caminho a uma reflexão sobre a forma de eleger e a forma de governar o poder local. Passaram praticamente 20 anos e não houve acordo interpartidário na concretização dessa revisão constitucional. Desde logo a começar num ponto crucial. Vamos manter o regime unitário e fixista importado de França com a influência napoleónica ou vamos diversificar o quadro do poder local? Com a matriz napoleónica veio um modelo aparentemente centralizador, de facto centralizador,
para o qual o estatuto dos municípios era todo ele igual. E o das freguesias, todo ele igual, com raríssimas exceções. Vamos manter este esquema, que é um esquema que não é o esquema dominante na Europa? Ou vamos permitir maior flexibilidade, pensando que há municípios e municípios e há freguesias e freguesias? E que não faz sentido que a única exceção vinda do Código Administrativo fosse pequenina diferença de regime quanto Lisboa e Porto. E agora acentuada por traços específicos para Lisboa. Será que Celurico de Basto, para falar na minha terra de origem e onde exerci funções autárquicas, deve ter o mesmo modelo organizativo e de gestão que tem Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro? Ou deve haver o florescimento da diversidade de regime? Este é um tema que tem a ver com a descentralização e que tem uma oportunidade única a propósito da aplicação da revisão de 1997. Assim haja vontade de o fazer. Assim haja vontade de o querer. Mas podemos ir mais longe. Ir mais longe é pensar que a descentralização compreende vários níveis e que é preciso haver congruência entre os vários níveis de descentralização. Portanto, já não falo no Estatuto, nem no Estatuto respeitante à forma de eleição dos titulares dos órgãos do poder local, onde, por exemplo, havendo possibilidade de candidaturas inorgânicas, elas têm um regime que é um regime diferenciado para menos em relação às candidaturas estritamente partidárias. Mas agora falo da concatenação, da conjugação dos vários níveis de descentralização. Esqueçamos a descentralização política ou legislativa dos Açores da Madeira, que essa é muito específica, constitucionalmente consagrada. E concentremos-nos no continente. Faz sentido manter as freguesias? A resposta tem sido dada pela prática constitucional. Faz sentido. Houve um tempo em que se discutiu sobre se em Portugal fazia sentido manter as freguesias. Porque há muitos países, por essa Europa fora, que têm municípios de vários graus. Nós temos a tradição paroquial. Começou por ser eclesiástica, passou a ser administrativa, civil. É uma experiência rica. Freguesia a freguesia, como no quadro da conjugação de esforços entre freguesias. São diferentes, são diferentes. Há freguesias urbanas que têm uma dimensão e uma responsabilidade superior a de alguns municípios. Há freguesias rurais que têm uma peculiaridade, eu falo de Celurico de Basto, que é em áreas montanhosas, onde há uma dispersão populacional e uma desertificação, cumprirem missões que só a distância permite explicar. Tem-se enriquecido essa descentralização com protocolos, nomeadamente com municípios, tem-se e bem. Têm concatenado as freguesias a sua função com a desconcentração nos municípios, com os polos desconcentrados nos municípios? Têm. É uma experiência a aprofundar. Depois temos um nível de uma importância histórica imensa, todos sabemos, que é o nível municipal. A descentralização no quadro dos municípios. E aí não é demais de afirmar que há descentralizações e descentralizações. Há descentralizações que são uma forma de o Estado se desonerar de incumbências sem transferir os recursos adequados para o cumprimento das novas missões. E depois há verdadeiras descentralizações, são aquelas que são estudadas, são aprofundadas, resultam de uma conjugação de vontades e aí há transferência de atribuições e, simultaneamente, transferência de recursos. Não é por acaso que, neste plano, a descentralização muitas vezes tem avançado em períodos de aperto, de crise para o Estado. Porque aí o Estado pensa quem nos vai valer nesta hora de emergência e de amargura. Os municípios. Os municípios estão mais próximos, passam a ser mais sensíveis às populações, servem de
protetor em choques que, porventura, sejam suscitados pela situação crítica vivida. Sabemos também como é importante a conjugação entre municípios. As associações de municípios e a prática mais recente, muito mais recente, das comunidades intermunicipais. E sabem também como essa figura é uma figura que nasce com assento constitucional, ou pelo menos com aceitação constitucional, mas com um estatuto que não é autárquico, o que cria problemas, ao mesmo tempo que sugere pistas novas para o futuro. Há autarquias previstas na Constituição e depois há formas de organização que vieram completar a estrutura autárquica, enriquecê-la, e bem, em domínios muito variados. É uma experiência que deve ser aprofundada. É uma modalidade de descentralização que deve ser aprofundada. Mas certamente que não é possível falar de descentralização sem falar noutras formas e noutros níveis supramunicipais. E estarão todos a pensar, obviamente, como diriam os latinos, vexata quaestio, traduzamos, na questão controversa ou controvertida da regionalização. Os constituintes de 1975-76 eram todos eles regionalistas, ou se quiserem, regionalizadores. Havia uma onda na Europa que começara nos anos 60 de forma mais intensa. Tivera em França um exemplo precursor, mas não único, e apaixonara as gerações, as várias gerações presentes na Assembleia Constituinte. O atual Presidente da República não foi uma exceção. O seu primeiro artigo, em meados dos anos 60, fora sobre regionalização. Não no Jornal Notícias, nunca teve a dita de ser colaborador do Jornal Notícias, é uma lacuna que não sei se jamais virá a ser suprida, mas no jornal O Século. E aí, como depois na Assembleia Constituinte, acompanhou o que parecia um amanhã que cantava e que cantava de imediato e que era o projeto regionalizador. À francesa também. Portanto, rígido, unitário de regime, com a criação simultânea das várias regiões, que correspondiam às regiões plano, criadas mesmo no final da ditadura. E então era muito simples. Convertidas duas das regiões plano em regiões dos Açores da Madeira com o estatuto específico, as outras regiões, com um pequeno rearranjo, viriam a ser a base das regiões administrativas. Foi esse processo que se iniciou em debate público em 1976-77, que a crise de 77 levou a adiar. Foi retomado nos governos da Aliança Democrática e eu próprio me lembro ter andado pelo continente a promover o debate e a fomentar a boa nova da regionalização, que morreu com a segunda crise financeira, ou pelo menos foi adiada com a segunda crise financeira durante largos anos, que regressou já no final dos anos 80, princípio dos anos 90, com a aprovação de uma lei quadro que abria caminho à concretização do ideal dos constituintes, mas que conheceu dois obstáculos, que na altura não foram vistos como tal, mas vale a pena recordá-los, porque a memória das mulheres e dos homens às vezes é curta. Primeiro obstáculo, a separação entre regiões administrativas e regiões plano. O que na Constituição era uma evidência deixou de ser. Era possível criar tantas regiões administrativas quanto a imaginação humana, não necessariamente ligadas às regiões plano. A segunda, a criação das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Dir-se-á, mas o que tem isto a ver com o processo regionalizador? Direi eu, tudo. Tudo porque, onde tinha havido um modelo tendencial de convergência entre regiões plano e regiões administrativas, passou a haver mapas regionalizadores os mais diversos, que iam de uma meia dúzia de regiões
a umas dezenas de regiões administrativas ou sub-regiões administrativas. Dependia das formulações partidárias. Do outro lado, as áreas metropolitanas não coincidiam no respectivo âmbito territorial com nenhuma das regiões plano. Isso significa, ou significava, que se criavam novas estruturas, teoricamente meramente de coordenação, entre municípios urbanos e suburbanos, digamos, metropolitanos, e eram duas, que introduziam ruído no processo regionalizador. Depois o resto da história conhece, resume-se em poucas palavras, um referendo que recusa um mapa regionalizador, propostas legislativas apresentadas para tentar suprir essa omissão através da criação de mais áreas metropolitanas e de outro tipo de comunidades mais institucionalizadas ou mais intermunicipais, que nunca chegaram a cobrir todo o território do continente, e o regresso, não direi à estaca zero, mas quase, do processo iniciado em 1976. Foi aí que, de uma maneira paulatina, mas discreta, algumas governações foram concentrando nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional, nova designação para as velhas comissões de coordenação regional, aquilo que estava disperso de acordo com diferentes divisões da administração desconcentrada do Estado. E logo se pensou, quer isso dizer que se avança no caminho de retomar as velhas regiões plano como base para as futuras regiões administrativas. Não sei porquê, todos temos a sensação de que se aproxima um tempo de debate novamente sobre esta questão. Um debate que se tem anunciado em dois planos diferentes. O primeiro, o da democratização das CCDRs, no sentido de uma maior aproximação entre municípios e estruturas do governo, através de uma forma eletiva de designação dos seus titulares. Isto é, de administração desconcentrada do Estado, passar-se-ia de uma forma suave e pacífica para uma conjugação entre essa administração desconcentrada do Estado e qualquer coisa de quase regionalizador. Não seguindo o processo previsto na Constituição, complexo, referendário, de criação de regiões, mas preparando um ambiente para esse passo, ou um passo idêntico, um dia que as circunstâncias proporcionassem hipóteses de revisão constitucional. E sente-se que há um consenso alargado no sentido dessa democratização ou dessa eletividade relativamente aos responsáveis máximos das CDRs. Mas, ao mesmo tempo, houve-se vagamente o anúncio da legitimação por sufrágio direto e universal dos responsáveis máximos de duas áreas metropolitanas, já não várias áreas metropolitanas. Houve uma desgraduação de áreas metropolitanas que o foram e deixaram de ser em menos de 10 anos, mas apenas das velhas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E aí o debate é interessante, sentimos-nos regressados ao início dos anos 90. Imperceptivelmente. Qual seja o saber, qual será o grau de sobreponibilidade entre as áreas metropolitanas e as CCDRs? Serão elas excluídas do âmbito das CCDRs, passando a ter uma área territorial própria, diversa, autónoma? Ou haverá sobreposição de áreas? E depois, quanto a atribuições, manterão apenas, apesar do reforço em termos de legitimidade dos seus responsáveis, apenas tarefas de coordenação? Ou terão missões correspondentes a esse passo legitimador? E se tiverem, como se conjugam com as atribuições das CCDRs? Como será a conjugação, não de pessoas, que essa
é sempre a principal questão na política. Houve mesmo um presidente do Senado francês, Edgar Faure, que disse que 95% dos problemas políticos eram de suscetibilidade pessoal, mas não pensemos nisso. Admitamos que a política se faz com anjos ou santos e não com pessoas de carne e osso. E que, portanto, os esquemas jurídicos não têm de pensar nas suscetibilidades de conjugação daquilo que é indefinido em termos de direito. E que o talento das mulheres e dos homens ultrapassa aquilo que o direito deixa menos claramente definido. Mas o que quer o legislador e o que quererá o legislador? Quererá criar algo de quase autarquia local? Quererá substituir parcialmente a intervenção das CCDRs? Quererá, ao menos para Lisboa e Porto, travar para sempre a regionalização que podia decorrer finalmente do modelo de 1976? Ou não quererá nada disso? Quererá apenas ter um gesto democrático, representativo, simpático, de proximidade das populações? Estão a perceber porque é que nos encontramos num tempo fascinante? Porque os próximos meses, espero que não os próximos anos, irão desvendar este enigma. O enigma de sabermos que descentralização aí vem, com que objetivo não apenas de curto, mas de médio e longo prazo. Porque certamente quem pensa, pensará em termos de estabilidade. Não pensará para o próximo ato eleitoral, não pensará para o próximo mandato, pensará para um futuro de médio e longo prazo. O Presidente da República, e já não agora o cidadão ou o professor de Direito Administrativo, naturalmente que é sensível àquilo que venha a ser e tem vindo a ser um processo de consciencialização crescente quanto a novas formas de descentralização. E, portanto, está atento, e atento no sentido, atento positivamente, a tudo o que aprofunda a descentralização, em todos estes níveis. Mas não pode deixar de estar atento, como guardião da Constituição, à clareza das soluções propostas, à estabilidade dessas soluções, à sua congruência constitucional, sendo certo que aí a última palavra pertenceria sempre ao Tribunal Constitucional, se fosse porventura interpelado para se pronunciar. Está atento no sentido de abrir caminho a novos passos descentralizadores, com a certeza de que eles são mesmo finalmente o cumprimento de promessas descentralizadoras e não apenas a criação de questões jurídicas e políticas interessantíssimas para os estudantes de Direito, porventura para os profissionais do foro, mas não desejáveis para uma cidadania ativa. Duas últimas palavras. A primeira, para vos dizer que sou um otimista e por isso estou otimista. Tenho a certeza de que a solução encontrada ultrapassará as dúvidas, as questões de natureza jurídica ou político-administrativa que de alguma maneira quis suscitar. Mais vale prevenir do que remediar. A segunda e última palavra, para vos dizer que estou duplamente otimista e defensor da descentralização, porque comecei, tirando a experiência da Constituinte, a minha vida política pelas autarquias locais. Não comecei pelo Governo Nacional, comecei pelas autarquias locais. E é uma experiência muito gratificante. Embora tenha muito mérito começar pelo Governo Nacional e depois aceitar a experiência autárquica. Fui praticamente na primeira encarnação do poder local, presidente de uma Assembleia Municipal, em Cascais, e pude assistir ao que era fazer nascer o poder local, criar democracia, aprendendo todos os dias o que era essa democracia local, como funcionavam os municípios, e as câmaras, e as assembleias municipais, e os órgãos das freguesias, quando ainda havia necessidades básicas por satisfazer. Não era apenas um problema de construção jurídica e administrativa, era um problema de satisfação de necessidades básicas, na água, na eletricidade, nos esgotos, nas vias de comunicação.
Depois, já na segunda fase do poder local, fui, como se recordarão, vereador e depois deputado municipal e deputado metropolitano durante 2 mandatos em Lisboa. E passei, portanto, para uma autarquia diferente, com outros problemas, e numa ocasião em que as opiniões públicas queriam mais do que a satisfação das necessidades básicas. Queriam escolas, queriam, com a ajuda, naturalmente, de quem supervisionava no quadro do Estado de planos de ordenamento do território, tinham outras exigências culturais, começavam a afirmar necessidades de qualidade de vida. E depois tive, talvez a minha missão autárquica mais gratificante, 2 mandatos no mais pobre município português, em Celurico de Basto, que na altura era o mais pobre município português. Mais pobre do que os mais pobres insulares ou do interior continental. E aí tive de conhecer o que era satisfazer todas as necessidades ao mesmo tempo. As da terceira geração, as da segunda geração e as da primeira geração, que estavam por satisfazer. E, portanto, queria terminar pelo elogio do poder local, pelo elogio dos autarcas. Tenho só uma mágoa, talvez possa um dia, aí, mais facilmente do que sendo colaborador do Jornal Notícias, possa ultrapassá-la, que é não fui autarca numa freguesia. Falta-me essa experiência. Mas tirando essa mágoa, deu para perceber a odisseia dos autarcas portugueses. Todos os portugueses foram, nos períodos de crise, como aquele violento que vivemos nos últimos anos, foram heróis. Todos foram heróis. Mas dentre os heróis, alguns foram heróis com mais responsabilidade. Foram, sem dúvida, instituições de solidariedade social, foram, sem dúvida, muitas instituições do setor social, foram, sem dúvida, entidades privadas, foram, sem dúvida, entidades públicas, mas houve heróis muito especiais que foram os autarcas. Não fora o papel dos autarcas, nesse período de crise, o papel económico, social e cultural, e o papel humano, e a crise teria sido ainda mais dolorosa. Porque eles tiveram 24 horas por dia, com a sua palavra, com o seu gesto, com o seu exemplo, com a sua paciência, com a sua abnegação, a ouvir e a tentar resolver problemas de milhões de portugueses. E essa rede, em conjunto com outras redes, o Sr. Dom António também com a rede que integra, estava a vê-lo, mas foi a rede autárquica que teve um papel crucial no nosso país. E por isso, falar em descentralização e falar em reforço do poder local é cumprir um dever, além do mais, de gratidão, de inteligência e de gratidão. De gratidão por aquilo que fizeram e estão a fazer pela democracia portuguesa. E de inteligência. As democracias constroem-se todos os dias. E as celebrações de 40 anos da Constituição não podem ficar apenas por celebrações festivas. Têm de ser celebrações vividas. Uma maneira de viver estes 40 anos de Constituição é dar ao poder local e dar à descentralização a importância que não conheceu nas últimas 4 décadas. Muito obrigado.